E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para fazer a receita de um bolo de cenoura fofinho com cobertura e recheio de chocolate. Que a gente sabe que todo mundo só quer comer a parte que tem a cobertura ali, então vamos fazer um recheio bem bacana. Vou mostrar para vocês aqui os ingredientes que nós vamos utilizar, que são bem simples. 1 xícara de óleo, 2 xícaras de açúcar, 3 xícaras de farinha de trigo, 4 ovos, 2 cenouras médias cortadas em cubinhos, 1 colher de sopa de fermento em pó. Uma dica, pessoal, a farinha de trigo e o fermento, peneirem elas antes de utilizar, tá bom? Que faz toda a diferença, o bolo fica mais fofinho. Outra dica, se vocês ficarem em dúvida qual xícara utilizar, usem um copo americano, que é a medida correta, tá bom? Outra coisa, enquanto a gente vai fazendo a massa aqui, já coloque o forno de vocês para pré-aquecer em 180 graus. Então vamos começar. A gente vai fazer em 2 etapas. Primeiro a gente vai colocar alguns ingredientes no liquidificador e depois a gente vai usar o restante dos materiais e colocar no recipiente. Primeiro nós vamos colocar o óleo. Os ovos. E a cenoura. Vamos bater por aproximadamente uns 2 minutos. Agora vamos acrescentar o açúcar. E bater novamente por mais 2 minutinhos. Prontinho, pessoal. Batemos aqui. Agora a gente vai colocar no recipiente a mistura já batida no liquidificador, junto com a farinha de trigo e o fermento, certo? Lembrando que os dois têm que ser peneirados, beleza? Agora a gente vai acrescentar a nossa mistura. Aí pode mexer com uma colher de pau mesmo, até ficar uma mistura bem homogênea. Então, pessoal, terminamos de bater aqui a nossa massa, tem que ficar bem homogênea, lembrando que não pode ficar nenhuma bolinha, viu? A rapa é minha, viu? Relaxa, amor, só tem eu e você aqui, pode deixar que vai ser sua. Então, pessoal, vamos reservar aqui. E aí eu já me adiantei aqui, a gente vai precisar de uma forma. E aí é só untar com margarina e farinha de trigo. Agora vamos despejar a nossa massa na forma. De uma forma que fique bem distribuída na forma. Deixar aqui a raspinha do marido, né? Isso pra depois mesmo. Não dar problema em casa mais tarde. Então vocês espalhem bastante. E é isso. Pessoal, já está aqui na forma a nossa massa. Então já vamos levar ao forno, lembrando que ele já está pré-aquecido. Asse em forno 180 graus de 25 a 35 minutos. Lembrando, não abra o forno antes de 25 minutos para não correr o risco do bolo murchar. Então, passou de 25 minutos ali, já vai monitorando. E aí, para ter certeza se está bom, pegue um palito de dente e fure o bolo. Se o palito sair limpo, é porque já está assado. Se não, aguarde um pouquinho mais, beleza? Gente, vou mostrar aqui para vocês agora os ingredientes que a gente utiliza na calda do nosso bolo, tá? 6 colheres de sopa de achocolatado, 3 colheres de sopa de margarina, 10 colheres de sopa de açúcar e meia xícara de leite. Então, a gente vai levar ao fogo e aí eu mostro pra vocês o passo a passo. Então, pessoal, já ligamos o fogo. Tá todos os ingredientes aqui que a gente vai utilizar. A gente começa colocando a margarina pra derreter. Lembrando que tem que estar no fogo baixo, pra não correr o risco de queimar. vai acrescentar os demais ingredientes um após o outro.
A gente pode colocar aqui agora o açúcar, o achocolatado e em seguida o leite. Misture todos os ingredientes. A partir de agora, a gente não pode parar de mexer mais, tá, pessoal? Vamos mexendo até ele ficar uma caldinha um pouquinho mais grossa. Pessoal, esse aqui é o ponto que tem que ficar a nossa calda, tá? Só informando aqui pra vocês, como o meu bolo é grande, eu acabei achando que a calda ficou pouco. Então, eu coloquei mais meia xícara de leite. Em alguns momentos também eu aumentei o fogo para ir um pouco mais rápido, tá? Mas o importante é não parar de mexer para não correr o risco de grudar e queimar, ok? Mas esse aqui é o ponto da nossa calda, ok? Dessa forma aqui já pode desligar o fogo e esperar ela esfriar um pouco. Agora aqui para vocês os ingredientes do recheio do nosso bolo. Vai ser 4 colheres de sopa de achocolatado, 2 colheres de sopa de margarina e um leite condensado. Também vamos levar ao fogo e eu mostro para vocês. Agora nós vamos começar a fazer o recheio do nosso bolo, que é uma espécie de brigadeiro. Então a gente vai colocar a margarina primeiro. Bem simples, tá? Então a margarina derreteu. Vamos colocar o leite condensado. Vamos colocar o achocolatado e vamos misturar bem. Mesma coisa da calda, pessoal, não pode parar de mexer, tá bom? Uma dica, não precisa deixar engrossar muito, porque senão na hora que a gente for colocar o recheio no bolo, ele vai grudar muito. Então, não pode deixar ao ponto de brigadeiro de colher, tem que deixar ele um pouco mais ralo, tá bom? Então, pode aumentar o fogo um pouquinho também, em alguns momentos. E aí, já mostro pra vocês como tem que ficar. Gente, essa é a textura, tá? Se fosse um brigadeiro de colher, a gente ia deixar ele até desgrudar. Só que como é para recheio de bolo, para ele não grudar muito, então essa textura aqui tá bom? Que já tá a calda mais grossinha. E quando ele esfriar, ele vai engrossar um pouquinho mais ainda. Tá bom? Então nesse ponto aqui já tá bom. Agora é só deixar esfriar e logo a gente recheia nosso bolo. Pronto, pessoal, já assamos nosso bolo, deixei esfriar. Agora a gente vai desenformar ele. Dica, pega uma faquinha e passa em volta dele, aqui da forma, pra se ele tiver alguma partezinha grudada, ele já desgrudar. Tá bom? Faz assim também, ó, pra separar um pouquinho. A gente vai pra ver se ele tá ficando soltinho. Aqui ele já tá bem soltinho, tá vendo? Então, como eu tô com as mãos limpas, eu vou virar ele aqui na mão mesmo. Ou então você já pode colocar um prato ou alguma coisa que você tem aí pra poder desenformar o bolo. Vamos torcer agora pra ter dado tudo certo. Vamos lá. E agora a surpresa, orar a Deus pra ter dado tudo certo. Prontinho! Tá aí o nosso bolo. Acho que ficou bem bacana. Esses acidentezinhos de percurso aqui pode acontecer, tá, pessoal? Mas é isso. Agora a gente volta em seguida para mostrar como que a gente vai cortar ele ao meio, rechear e colocar a cobertura. Então agora vocês vão precisar de uma faca de cortar pão. Se vocês não tiverem, pode ser a faca maior que vocês tiverem em casa, tá? Que a gente vai separar o bolo aqui pra gente poder rechear. Então corta mais ou menos ao meio. Devagarzinho, tá, pessoal? Não tenha pressa. Vai cortando aos pouquinhos. Vai girando. Até você ver que realmente cortou todo o bolo.
Tem que ter muito cuidado, pessoal, porque o bolo ele tá bem fofinho. Então, você pode colocar a faca aqui, colocar a mão aqui por baixo e a gente vai tirar essa parte e passar pra cá. Aí agora a gente vai jogar o nosso recheio, né, que foi parecido com brigadeiro. A gente não deixou ele engrossar muito para não correr o risco dele arrancar os pedaços do bolo na hora que a gente for arrumar esse recheio aí nessa parte do meio do bolo. Então agora a gente vai espalhar com cuidado. Não precisa colocar muito até na beirada, pessoal, porque na hora que você for colocar outra parte do bolo, senão ele vai derramar tudinho aqui nas laterais. Então, se você colocar só o meio assim, já é o suficiente. Nossa, ficou muito bom esse recheio, viu? Confesso pra vocês. Agora a gente vai colocar de volta a parte de cima do bolo com muito cuidado. Então, acerta bem direitinho. Prontinho, nosso bolo já tá recheado. Vocês viram que eu não tive dificuldade. Certo? Então, agora a gente vai colocar a nossa calda, né, que a gente fez anteriormente, pra gente finalizar o nosso bolo. Pode ir colocando aos poucos. Também ficou numa textura excelente. A gente vai espalhando. Vou colocar logo tudo, que aí depois a gente vai arrumando. Ela automaticamente já vai descendo, mas aí a gente dá uma ajudinha até para não ficar lugar com calda demais e outro lugar de menos. Então a gente já vai... Tá vendo, pessoal, como não pode ficar numa textura muito grossa, porque senão... Na hora que a gente for passando a colher assim, vai arrancando os pedaços do bolo, porque o bolo ficou muito fofinho. Então, se tiver uma calda muito grossa, ele arranca os pedaços do bolo. Então, a gente vai... Pega o restinho que tem aqui. E agora, vamos terminando. Essa calda aqui agora vai dar briga aqui em casa, porque meu esposo vai querer, mas ele já ficou com a calda com a sobra da massa do bolo, então a do recheio é minha. Vai empurrando aqui para poder sair na beiradinha. E aí, se vocês quiserem, pode ir passando a colher assim para ir pegando em volta, tá? Então, chocolate nesse bolo aqui é o que não vai faltar. Então, aos poucos ela também vai descendo, tá, pessoal? Ela também tá um pouquinho morna ainda. Ela ainda vai, pode ir empurrando um pouquinho para as beiradas. Nossa senhora, esse bolo tá bonito, hein? Tem gente aqui hoje em casa que vai esbaldar. E é isso, pessoal. Terminamos aqui a nossa receita, nosso bolo de cenoura com cobertura e recheio de chocolate, que com certeza ficou uma delícia. Se vocês gostaram, façam em casa, me marquem. Não esqueça de dar aquela forcinha de curtir, comentar e compartilhar. Vai vir mais receitas por aí, beleza? Fiquem no aguardo e até a próxima!